Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos fazer esse exercício? Olha só, considere o seguinte exemplo. Num recipiente vazio, cuja capacidade é de 4 litros, são introduzidos 20,85 gramas de PCl5, aquecido a 127 graus Celsius, verifica-se que, estabelecido o equilíbrio, a pressão atingida pelo sistema é igual a 1,23 atm. Admitindo que o comportamento do sistema seja o de um gás ideal, como devemos proceder para calcular a constante Kc no equilíbrio referido, dados constante universal dos gases, as massas molares? Pessoal, vamos pensar juntos, vamos raciocinar junto. Ele quer saber o valor do Kc, não é? Tá, beleza. Mas aí você pensa, a gente pensa, né? Ele quer o valor do Kc, mas ele forneceu pressão. E quando a gente fala em pressão, a gente pensa em Kp e não em Kc, né? Bom, mas por quê? Porque existe uma relação entre os dois. Ó, o Kp é igual ao Kc vezes, abre parênteses, RT, fecha parênteses, elevado a ΔN. Então, a gente calcula primeiro o Kp, tendo o valor do Kp, a gente substitui aqui e determina o valor do Kc, tá? Então, a gente tem que calcular o valor do Kp. Mas como que a gente vai calcular? Bom, vamos pensar, ó, ele forneceu massa molar, então, de antemão, a gente pode calcular o quê? A quantidade de matéria do PCl5. Então, pessoal, você vai de acordo com o que o exercício fornece para você. Ah, ele forneceu massa molar, então eu tenho condições de calcular a quantidade de matéria do PCl5, tá? Lembre-se de que a quantidade de matéria é o quê? É a massa dividido pela massa molar. A massa, ele disse que vale 20,85, tá? A massa molar do PCl5, você tem que então pegar 31 e somar, né, 5 vezes 35,5, que vai resultar em 208,5. Aí, fazendo essa conta, temos que a quantidade de matéria, o número de mol do PCl5, é de 0,1 mol, tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer com essa quantidade de matéria? A gente pode substituir na equação de Clapeyron. Tá? Por que a gente vai substituir na equação de Clapeyron? Para determinar a pressão parcial do PCl5 no início, tá? Olha só, a equação de Clapeyron é PV igual a nRT. A pressão parcial é o que a gente quer saber. O volume, ele disse que vale quanto? 4 litros. A quantidade de matéria a gente determinou, 0,1. O R foi dado no exercício, 0,082. E a temperatura é 400, né? Porque a gente tem que converter para Kelvin. Como que a gente converte para Kelvin? A gente pega o 127 aqui, que está em Celsius, e soma 273, tá? Então, por isso que é 400. Aí, fazendo essa conta, chegamos à conclusão de que a pressão parcial do PCl5 no início é de 0,82 atm. Tudo bem, pessoal? Aí sim, a gente pode montar a nossa tabela, sendo que na primeira linha a gente tem a pressão parcial no início, na segunda linha a pressão parcial das substâncias que reagem e da que é produzida, e na terceira linha a pressão parcial no equilíbrio, tá? Bom, a pressão parcial no início do PCl5, a gente calculou, vale quanto? 0,82. Aqui é 0, tudo bem? Bom, lembra que eu sempre falo, pessoal, tenha uma atenção redobrada para a segunda linha, grifem, por quê? Porque o preenchimento dessa segunda linha vai seguir o quê? A proporção molar, ou seja, vai seguir a proporção dos coeficientes estequiométricos. Então, se é de 1 para 1, se aqui é P, aqui vai ser P e aqui vai ser P. Por que a gente coloca P aqui? Porque a gente não sabe o valor da pressão parcial da substância que reage, nem da que é produzida. E lá na matemática, quando a gente não sabe uma coisa, a gente chama do quê? De X. Aqui, como a gente trabalha com pressão, a gente vai chamar do quê? De P, tá? Tudo bem, pessoal? Bom, aí a pressão parcial no equilíbrio vai ser esse menos esse, tá? Aqui era 0 e ficou P, então vai ser P. Aqui é a mesma coisa, vai ser P, tá? Bom, agora vem um detalhe muito importante. Essa informação aqui é preciosa. A pressão total vale quanto? 1,23 atm, não é? Lá nas aulas de gases, a gente aprende que a pressão total corresponde à soma das pressões parciais. Então, por exemplo, se eu tenho 3 gases, A, B e C, então a pressão total vai ser a pressão parcial do gás A, mais a pressão parcial do gás B, mais a pressão parcial do gás C. Então, no nosso caso aqui, a gente vai pegar a pressão parcial no equilíbrio. Do gás PCl5 vale quanto? Vale isso aqui tudo. Do
PCl3 vale P, do Cl2 vale quanto? P. Então, eu vou somar tudo isso aqui. E isso aqui é a pressão total. Por isso que colocou isso aqui, ó, 0,82 menos P, aí mais P, que é desse, mais P, que é desse aqui, né? Então, isso aqui tudo vale quanto? 1,23. Aí, fazendo essa conta, a pressão vale quanto? 0,41 atm, tá? Então, o valor do P é 0,41. O que a gente faz, então? Substitui na terceira linha. Então, aqui é 0,41, aqui é 0,41 e aqui, ó, 0,82 menos 0,41 resulta em 0,41. Aí, a gente vai pegar esses valores contidos na terceira linha e substituir na expressão do Kp, né? Na parte de cima, as pressões parciais dos produtos, na parte de baixo, a pressão parcial do reagente. Tudo bem? Então, por isso que ficou esses números aqui. A gente substituiu, né? A pressão parcial do PCl3 é 0,41, do Cl2 é 0,41, aqui do PCl5 é 0,41, tá? E aí vai resultar em 0,41 o valor do Kp. Bom, mas ele não pediu o valor do Kp, ele pediu o valor do Kc. Mas aí a gente vai recorrer a essa equação. O Kp a gente determinou 0,41, o Kc é o que ele quer saber, o R ele forneceu 0,082, tá? A temperatura é 400, que a gente já viu, e o ΔN é 1. Por que é 1? Lembra, o que é o ΔN? Bom, o ΔN tem a ver, pessoal, com os coeficientes aqui, né? Bom, aqui nos reagentes vale 1, porque o número que está na frente é 1. E aqui do lado dos produtos é 2, porque eu tenho que somar esse com esse. Então, é produto menos reagente. Então, 2 menos 1 resulta em 1. Por isso que o ΔN é 1, tá? Então, aqui no lugar do ΔN, eu coloquei 1. Aí, fazendo essa conta, chegamos à conclusão que o valor do Kc é esse daqui, tá bom? Obrigado.